Olá, estudantes do Paraná! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine. Hoje nós estamos com o Kelvin. Hoje nós vamos falar sobre tecido conjuntivo. Quais são os objetivos da nossa aula? Compreender e classificar o tecido conjuntivo, conhecer o tecido conjuntivo propriamente dito, o frouxo, o denso e a sua função, compreender também o tecido adiposo e a sua função, e relacionar o tecido adiposo aos conceitos de índice de massa corporal e obesidade. Curiosidade: você já deve ter ouvido a expressão calcanhar de Aquiles? Então, essa expressão é utilizada para indicar o ponto fraco de alguém. Na biologia, o tendão de Aquiles é esse que fica no calcanhar, né? Também chamado de tendão calcâneo. E ele é o mais resistente, mas também o mais vulnerável do nosso corpo. O que a história diz sobre esse tendão, sobre o Aquiles? Por que esse tendão ganhou esse nome? Aquiles era filho de um rei e de uma deusa, e a mãe dele queria que ele fosse forte e fosse invulnerável. Então o que ela fez? Ela banhou o filho dela nas águas de um rio que para eles era um rio lá que tinha poderes, né? E ela mergulhou ele na água. E o único lugar que não molhou foi os calcanhares. Então, foi nesse lugar que ele acabou, por causa desse lugar que ele acabou falecendo. Então, o que aconteceu? Ele foi numa guerra, ele matou um guerreiro chamado Heitor, e aí o irmão dele, Paris, para se vingar da morte do irmão dele, né? Ele foi lá e lançou uma flecha no calcanhar, que era o único lugar que ele era desprotegido, e ele acaba morrendo. Então, hoje a gente usa o calcanhar de Aquiles, essa expressão, para indicar o ponto fraco de alguém, ou, por exemplo, de alguma empresa, ou alguma coisa assim. Vamos para uma notícia. Cientistas encontram células de dinossauro de 125 milhões de anos que ainda podem conter DNA. O material foi retirado do tecido cartilaginoso, ligado ao fêmur do animal, e surpreendeu por seu bom estado de conservação. Então, olhe na imagem, o dinossauro, ele parece com uma ave, né, gigante, e ele foi retirado do tecido cartilaginoso ligado ao fêmur. As células foram isoladas e coloridas com diversas espécies de corante, e foi possível verificar que ainda tinha DNA nessas amostras de dinossauro, e esse DNA era compatível com a maioria dos animais que passam pela coloração do mesmo processo. Tecido conjuntivo. Então, o que a palavra conjuntivo diz? Vem de conjunto, de conjunção, de união. Então, esse tecido, ele tem essa função de unir, de preencher os espaços. E qual que é a origem desse tecido? Ele vem lá da mesoderme. Não sei se vocês vão lembrar, mas rapidamente, quando um espermatozoide ele fecunda o ovócito secundário, começa o processo das divisões celulares. E chega uma fase lá embrionária que esse embriãozinho que está se desenvolvendo, ele tem 3 camadas de tecido. Observem aqui na figura comigo. Eles têm essa mesoderme, tem a endoderme e por fora aqui a gente tem a ectoderme. O tecido conjuntivo vai se originar da mesoderme. Então, é esse conjunto de células aqui, nesse início da embriogênese, que vai dar origem a todos os tecidos conjuntivos que nós vamos aprender. Então, a origem dele é na mesoderme. Qual é a função desse tecido? Ele tem a função de adesão, né? Ele tem essa função de unir um tecido com o outro. Ele tem uma função de transporte, né? O tecido conjuntivo sanguíneo vai transportar nutrientes, oxigênio. Ele tem a função de reserva de energia, por exemplo, o tecido conjuntivo adiposo. Tem a função também de proteção, né? O próprio tecido conjuntivo sanguíneo tem as células de defesa, também proteção contra choques. E ele é o tecido que preenche o nosso corpo. Dentro do nosso corpo não tem nenhum espaço vazio. Então, entre um órgão e outro, o que tem entre esses órgãos? É esse tecido conjuntivo. Quais são as características desse tecido conjuntivo? Então, quais são as características gerais que todos os tipos de tecido conjuntivo têm? Eles têm muita substância intercelular. Então, eles têm poucas células e entre essas células, nesses espaços entre as células,
nós temos o que a gente chama de substância intercelular. Então tem muita substância e elas são unidas de várias formas. Ele é um tecido que é vascularizado e também é um tecido que tem o sistema nervoso lá nele, né? Então tem sistema sensorial, né? O sistema neural nesse tecido. Ele é formado por substâncias amorfas. Olha, quando tem A em biologia significa não. Morfo, forma. Então são substâncias que não têm uma forma definida. E ele parece com um gel ou como se fosse uma maionese. Ele tem uma consistência desse jeito, né? Ele é formado por água, íons, proteínas, né? E ele é que vai estar preenchendo todos os espaços entre os órgãos, por exemplo, ou espaços nas nossas cavidades. E ele também é formado por fibras. Então, como as células são longe uma das outras, existem as fibras que acabam unindo essas células, esse tecido, acaba deixando ele, não deixando as coisas ficarem espalhadas de qualquer jeito. São 3 tipos de fibra. As fibras colágenas, que são ricas em colágeno, é uma fibra mais resistente. As fibras elásticas, que ela dá elasticidade para aquele tecido. E as fibras reticulares, que é uma fibra extremamente forte. Qual é a classificação do tecido conjuntivo? Então, nós temos vários tipos de tecido conjuntivo. Temos o tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido conjuntivo adiposo, o tecido conjuntivo cartilaginoso, o tecido conjuntivo ósseo, o hematopoético e o sanguíneo. Nós vamos aprender ao longo dessas aulas cada um desses tecidos. Tecido conjuntivo propriamente dito é o primeiro que nós vamos ver. Olha, percebam o nome dele, tecido conjuntivo propriamente dito. É a função dele. Qual que eu falei no começo que era a função dos tecidos conjuntivos? Tinha a função de conjunção, de unir. Então, esse tecido conjuntivo propriamente dito, ele tem essa função de união, de proteção, né? Então, ele vai preencher todos os espaços vazios do nosso corpo, né? Por exemplo, entre um órgão e outro, o que que tem? Os órgãos não ficam encostados um no outro. Nós temos um tecido que fica nesse meio, né? Ajuda a não machucar, por exemplo, se um tecido ficasse encostando no outro, podia ocorrer pequenas lesões. Então, ele serve como apoio aos tecidos, faz ligação entre tecidos diferentes. Observem aqui na imagem. Essa parte superior, aqui em roxinho, é o tecido epitelial. Abaixo, onde não está aparecendo na imagem, seria o tecido conjuntivo adiposo. Então, o que que tem entre o tecido epitelial e o adiposo? Tem esse tecido conjuntivo propriamente dito. Esse em rosinha é o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e o outro é o denso que nós vamos ver. Ele tem a função também de auxiliar na defesa. Então, como eu falei, o tecido conjuntivo propriamente dito pode ser classificado em 2 tipos, o frouxo e o denso. O frouxo, o próprio nome dele diz, né? O que que ele é? Ele é solto, ele é, né, mais espalhado. Como que ele é? Lembra que eu falei que o tecido conjuntivo ele tinha fibras? O tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, ele tem poucas fibras e muitas substâncias entre as células, muitas substâncias intercelulares. Qual é a função dele? A função de adesão e também de preencher os espaços. Então, observe nesse desenho primeiro aqui em preto e branco. Nós temos células epiteliais, daí eu tenho lâmina basal, fibras reticulares e embaixo eu tenho as fibras colágenas, né, que fazem parte do tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Observe na imagem essa rosinha, que é uma imagem de um tecido, né, feita por microscópio. Esse primeiro aqui, ó, é o tecido epitelial. Perceba que ele tem essas vilosidades, assim, essas reentrâncias. Para que ele serve? Para que o tecido conjuntivo propriamente dito, que está logo embaixo, ele consiga se firmar nesse tecido e ele não fique solto, né? Espalhando na pele, não teria lógica. Então, ele tem esse tecido de adesão e também de preenchimento desses espaços. E o tecido conjuntivo denso, olha, o nome dele diz denso, ou seja, ele tem muitas fibras.
Ele é o contrário do frouxo, que tinha poucas fibras. O tecido conjuntivo propriamente dito denso, ele tem muitas fibras, então ele é mais resistente. E se ele tem muitas fibras, ele tem pouca matriz extracelular. E ele é dividido em dois tipos, em modelado e não modelado. Olha, o nome não modelado já diz o jeito que ele é. As fibras que estão em volta dele não tem muita direção, elas podem ficar em qualquer direção. Então, observem aqui na imagem, essa primeira imagem, que as fibras não têm um sentido muito certinho, né? Elas ficam todas emaranhadas. E ele serve para revestir alguns órgãos. Agora, o tecido modelado, as fibras são bem certinhas, elas ficam dispostas assim em linhas, né? E ele é mais resistente. E qual que é a função dele? Ele faz parte dos ligamentos e dos tendões. Lembra quando eu falei para vocês sobre o calcanhar de Aquiles? Que ele era um tendão que era o mais vulnerável, mais resistente, mais vulnerável? O ligamento, o que ele faz? Ele vai unir, esse tecido ele pode unir osso com osso ou músculo com osso. E qual é o tecido que faz esses ligamentos, esses tendões? É o tecido conjuntivo propriamente dito denso, não modelado, que tem as fibras bem certinhas, ele é bem resistente. Quais são as células desse tecido conjuntivo propriamente dito? Nós temos várias células. As principais são fibroblastos. O fibroblasto, sempre que você vê essa palavra blasto acompanhado de outra palavra, blasto significa jovem e que produz alguma coisa. Então, fibroblasto, o que ele é? Ele produz fibras, são células jovens que produzem e secretam fibras. Quais fibras? As reticulares, as colágenas e as elásticas. Então, ele é esse fibroblasto. Outra célula que nós temos no tecido conjuntivo propriamente dito é o macrófago. O macrófago é uma célula de defesa e a função dele é fazer fagocitose. Então, por exemplo, entra uma bactéria no teu corpo. Quem é que vai fazer defesa? Vai englobar essa bactéria para matar ela? É o macrófago. Ele vem e ele faz fagocitose absorvendo essa célula e daí depois vai digerir essa célula, né? Então, ele também tem essa função de defesa. O mastócito é uma célula também de defesa, mas ele é uma célula que vai dar alergia. Vocês já tiveram alergia assim respiratória, às vezes tem alergia a pólen, a poeira. O que acontece? Esses mastócitos, eles têm duas substâncias dentro dele, que é a heparina e a histamina. E o que eles fazem? Quando algo estranho entra no nosso corpo, esse mastócito ele vem e ele vai liberar a heparina e a histamina. E um deles vai fazer vasodilatação, ou seja, vai deixar os vasos sanguíneos bem abertos para que as células de defesa consigam passar. E o outro vai ser uma substância anticoagulante. Se ele vai fazer a defesa e as células de defesa ficam dentro do sangue, quando ela sai, acaba saindo um pouquinho de sangue. E esse anticoagulante serve para que ele realmente deixe sair, para que ele possa ir lá e defender aquele tecido que foi infectado por uma bactéria ou algum outro micro-organismo. Nós temos também adipócitos. Nós vamos ver mais para frente que o adipócito também faz parte de um outro tecido, mas no tecido conjuntivo propriamente dito tem adipócitos, né? Pois ele tem função de reserva. Tem os plasmócitos, que são as células que produzem anticorpos, e também nós temos as células mesenquimais. As células mesenquimais, elas têm um papel muito importante. Elas são umas células tronco desse tecido, ou seja, a partir dessa célula, elas podem se diferenciar de qualquer outras dessas células. Então, as células mesenquimais, elas produzem novas células. Elas são chamadas também de células multipotentes. Vamos para uma atividade. Dona Ivone gostaria de recuperar a elasticidade da pele. Ao olhar para o seu reflexo, ela dizia: sempre ao me olhar no espelho, eu fico chateada com as marcas da idade e baixa minha autoestima. Foi à farmácia,
e seguindo a orientação do farmacêutico, adquiriu um creme para o rosto rico em colágeno. Olha, vocês já ouviram essa palavra, colágeno. Curiosa, perguntou a função que esse colágeno iria ter. O que poderia ser respondido para a dona Ivone? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí, conseguiram lembrar? Pensaram no que a gente podia responder para a dona Ivone? Olha, nós poderíamos responder que o colágeno é uma fibra do tecido conjuntivo propriamente dito, né? Do tecido conjuntivo. Ele representa 70% de toda a proteína da pele e é uma substância que as células produzem. Ela tem a função do quê? De dar estrutura, firmeza e elasticidade. Então, ele é um grande aliado à beleza, né? À saúde e à beleza. E ele é um tipo de tecido conjuntivo. Agora, nós vamos falar sobre o tecido conjuntivo adiposo. Qual é a função desse tecido? A função é de reserva de energia. Ele é um tecido que acumula gordura. Então, a gordura, para nós, ela é reserva de energia. Por exemplo, se a gente faz uma atividade física ou se passa algum tempo sem comer, por exemplo, o que acontece? De onde que o corpo vai tirar a energia para esse alimento? Ele vai tirar dessas células de gordura. Ele tira a gordura, faz a quebra dessa gordura e transforma em energia. Então, ele é um tecido de reserva de energia. Onde ele é encontrado? É encontrado na cavidade dos ossos, né, dos ossos longos, ao redor dos olhos. Dos olhos não, dos órgãos, né? Por exemplo, do coração, ele fica ao redor do coração. O que ele faz? Ele, se tiver um machucado, uma pancada no coração, por exemplo, esse tecido acaba absorvendo um pouco o impacto, então não machuca os órgãos, principalmente os órgãos vitais, né? E também ele é encontrado embaixo da pele. A nossa pele é formada por três tecidos. Tem a epiderme, que é a parte superior, tem a derme, que é tecido conjuntivo, e a hipoderme, que é o tecido adiposo. Quais são as funções desse tecido? Lá, reserva de energia, eu já falei, né? Também ele é um isolante térmico. Como ele tem dentro dos ossos longos, ele mantém uma temperatura constante, não deixa que o corpo se esfrie muito, então ele acaba sendo esse isolante térmico. Também ele não deixa que, como ele recobre nosso corpo, principalmente estando na hipoderme, não deixa que o nosso corpo faça trocas de calor com o ambiente. Então, por exemplo, se está muito frio, nosso corpo acaba não perdendo calor para o ambiente por causa do tecido adiposo que está localizado no nosso corpo, mantendo essa temperatura nossa constante. Ele envolve os órgãos, né? Eu já falei, protegendo de impactos, principalmente órgãos vitais, né? Protegendo contra traumas. Ele produz leptina. Leptina é um hormônio que dá saciedade. Então, por exemplo, pessoas que têm um problema lá na leptina, o que acontece?
elas têm uma desregulação, alguma coisa desregulou esse gene. A pessoa vai sentir fome compulsiva, nada vai saciar ela, por mais que ela já tenha comido bastante, ela não vai ter essa saciedade, porque para a gente se sentir satisfeito, a gente tem a ação desse hormônio leptina. Quem produz a leptina é o tecido adiposo. E ele também é um tecido que gera calor, nós vamos falar sobre ele gerar calor. Quais são as células, né, os tipos de células? A célula é a célula adiposa. E ela pode ser de duas formas. Ela pode ser unilocular, olha, um lóculo, um lugar, ou pode ser multilocular, vários lugares, né? Então, o que acontece? Essa unilocular, ela forma gordura branca ou amarela. Ela tem uma única bolsa, né? O núcleo é até deslocado. E ela é a gordura localizada. Nos homens, geralmente na barriga, nas mulheres, nas pernas, embaixo dos braços, nas nádegas. E ela é uma reserva de energia. As células do tecido adiposo são formadas mais ou menos no 5º mês de gestação. Todas as células que você vai ter para o resto da sua vida. Então, se você ganha peso, não significa que aumentou o número dessas células. Significa que elas estão armazenando mais gordura. E ela vai sintetizar a leptina, que é o hormônio que dá saciedade. E a multilocular, ela tem uma cor marrom. Ela tem essa cor devido a um grande número de mitocôndrias e ela tem várias bolsas de gordura. Vai ser um tecido que vai gerar calor e ela não é localizada. Quem tem essas células? Os filhotes de mamíferos, que somos nós, então os bebês têm essa gordura, e aqueles animais que hibernam e vivem em locais muito frios. O que ela faz? Ela tem uma proteína que sintetiza calor. Então a mitocôndria dela está mais preocupada em sintetizar calor do que sintetizar energia. Então por isso que muitos bebês, às vezes eles não sentem frio, porque eles têm essa gordura marrom e ela vai se perdendo ao longo do crescimento. Números da obesidade no Brasil. Recentemente, o Ministério da Saúde divulgou uma pesquisa que revela que quase metade da população brasileira está acima do peso. Aí, em 2011, esse número passou para 48,5%. Esse levantamento é da Vitgel. E os dados foram coletados em 26 capitais, né, brasileiras e também no Distrito Federal. Por que eu estou falando disso? Porque pessoas obesas têm maior risco para desenvolver doenças cardiovasculares, né, diabetes e outros tipos de doença. Então, o que a gente faz para prevenir a obesidade? A gente precisa de iniciativas nas diversas áreas, campanhas de conscientização para uma alimentação saudável, né, práticas de atividades físicas, né? E como que a gente sabe se a gente está acima do peso? Existe um parâmetro que é chamado de IMC, Índice de Massa Corporal. O que ele faz? Ele vai avaliar se a pessoa está dentro do peso em relação à altura. Então, olha, se a pessoa tem um IMC abaixo de 18,5, ela está abaixo do peso. Entre 18,5 e 25, ele está em peso normal. De 25 a 30, a gente diz que ele está acima do peso. E acima de 30, a gente diz que a pessoa está obesa. Como que faz esse cálculo? É um cálculo simples. O IMC é o seu peso vezes a altura ao quadrado. Então, você pega o peso e multiplica a altura e depois faz uma divisão. Olha, vamos para um exemplo. Um rapaz cuja altura é 1,70. Ele se pesou e estava pesando 80. Então, ele fez o uso da fórmula. Então, o que ele fez? Olha, 80 era o peso dele, vezes 1,70 ao quadrado. 1,70 dá mais ou menos 2,89. Então, 80 dividido por 2,89, o resultado dele foi 27. 27 é o quê? Acima do peso, ele já está na faixa laranja. É um momento de atenção, começar a praticar exercícios físicos, cuidar com a alimentação para reduzir esse peso. Vamos agora para mais uma atividade. Agora que você já sabe calcular o IMC, vamos calcular o seu. Descubra o seu peso e a sua altura e verifique se você está dentro do padrão e qual é o seu índice de massa corporal, tá? O gráfico e as fórmulas estão na atividade anterior. Retomada de conteúdos. Possui grande quantidade de substância intercelular, né, o tecido conjuntivo. O propriamente dito é separado em frouxo e denso.
O tecido conjuntival adiposo tem a função de reserva, isolamento térmico, proteção. E uma boa alimentação e atividades físicas são fundamentais para manter o peso, né? Controlar a obesidade e que o seu cálculo do IMC tenha bons parâmetros. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até breve!